Boa noite. Hoje. Peraí. Pronto. Dia 318 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia. E por um ano são 365 vídeos. De uma perspectiva, de uma filosofia. E já não aguento mais essa abertura. Uma cápsula do tempo meu e do futuro, um registro pro meu eu. Um registro para todos que virão depois para ver quanto é possível, né, mudar uma perspectiva e uma realidade em um pequeno espaço de tempo, né? Eu adoraria deixar mais registro no futuro, mas acredito que vou dar uma distanciada depois, né, de todas as redes sociais, acredito eu. E dos principais meios de comunicações também, para viver intensamente naquilo que não foi criado pelo homem, né? Naquilo que já foi criado pela natureza. Então, claro que muitos dos mecanismos, das ferramentas, ainda terei que utilizar para garantir eu ter o meu sustento, mas de certa forma, em um pequeno espaço de tempo, de certa forma, espero que não seja uma escolha. Quer dizer, espero que não seja uma obrigação, né? Mas sim uma escolha. E tem tudo para ser uma escolha de querer usar as ferramentas ou não, né? Claro que essas ferramentas são importantes, mas no primeiro momento um pouco complexo, mas no segundo momento, quando tudo se tá automatizado, a única coisa que vai ser importante de fato vão ser os relacionamentos, né? Vão ser os vínculos. Nem sei se eu falei sobre relacionamento, episódio 69, né? Então, em um futuro em que a ideia de valor principalmente vai ser sobre a troca entre as pessoas, sobre o vínculo, sobre a ideia de se estar gerando valor, é algo que eu acredito pro meu eu do futuro. Do meu eu do futuro, você está ouvindo isso exatamente agora, aí em 2030 ou 2035, 36, daqui 2, 3, 4, 5 anos. Como que está sendo a forma de relação entre as pessoas, entre a nova perspectiva com relação ao dinheiro, a nova perspectiva com relação à ideia de valor, talvez até mesmo de consciência, né? Mas um mundo em que o avanço tecnológico possibilita a automatização de tudo, praticamente, o que se prevalece de fato entre os seres humanos? Não sei, é algo que eu busco naquilo que já existe, naquilo que tem possibilidade, e escalonamento é a chave para essa, de certa forma, liberdade, né? Que eu entendo por liberdade hoje, né? Acho que eu fiz outro vídeo de liberdade, acho que fiz, né? Mas é algo que não sei como poderia dizer isso, mas como ainda não se concretizou de fato, ainda estou num certo aguardo, e isso vai ser concretizado gradualmente, né?
Claro que a evolução está sendo muito rápida. Tive crise de impostor, síndrome do impostor, né? Dado o avanço e a responsabilidade. E tá crescendo ainda muito mais rápido do que eu imaginava. E tô me sentindo cada vez mais capaz. Tô sentindo cada vez mais competente, né, no caso. Claro que pro meu eu do futuro, todas as minhas angústias de hoje vão ser meras e humildes, porque as suas angústias que você deve estar vivendo aí no futuro com certeza infinitamente maiores, né? Nada ao avanço da sua maturidade espiritual, maturidade corporativa, maturidade, entendimento e compreensão da realidade. E você ainda continua feliz, né? Porque não importa o que há e o que tem, ninguém pode te dar aquilo que você busca, porque aquilo que você busca, você só precisa de tempo, né? Entender essa eternidade do tempo no momento presente e ter essa resposta intuitiva ao mundo e querendo ser ponte e servir como até mesmo um escravo de Jesus, né? Então, não há o que se temer, nem a morte, nem os conflitos, nem nada. É claro que a imortalidade conquistada pelos homens não passa de um desespero incansável de perpetuar o seu ego. E não tá desejando a morte, com certeza nem a morte vão desencontrar. Bom, enfim, fugi do assunto, nem sei qual que era o assunto. É um bate-papo curto, um receio, sei lá, morrendo de canseira. E amanhã dá pra fazer uma apresentação da grande crise financeira. Como mudar o foco e a perspectiva das pessoas para não se voltar a culpa para um sistema do Estado que é soberano, né? Então, nunca se pode ter uma visão de que o Estado seria algo negativo, né? E nunca é, né? É sempre buscando a ordem e o progresso. Mas é claro que aqueles que ditam as regras pelo um ego sempre há brechas e mecanismos e formas de privilegiar uns aos outros, né? E não toda a população, né? Seja aqui ou em qualquer outro país. E no momento em que ocorrer essa substituição por ministros e por aqueles que ditam as regras, por tomadores de decisões artificiais, isso seria um mundo distópico fictício em que muitas decisões não estaria vinculada a decisões emocionais para prevalecer um lado ou outro, porque essa verdade estaria escrita, né, de forma imutável. Mas sempre tem um programador, né, aquele que escreve, e aquele que escreve, aquele que entende, conhece os mecanismos, né? Então até mesmo aquele que entende não poderia entender aquilo que ele escreve. E como que poderia ser isso? Teria que ser talvez fora da compreensão, né? Claro que aqui é uma filosofia, uma discussão que não diz nada a respeito à realidade, uma mera, humilde e insignificante opinião, uma ficção com relação ao futuro.
futuro talvez muito distante, talvez nada distante, mas um futuro em que, sabendo que é plausível, aqueles que estão pensando antes sobre ele e se posicionando são aqueles que vão ter a oportunidade de fazer grandes feitos e grandes obras, né? E esses que vão ter essa oportunidade de fazer grandes obras, é claro que também vão estar sempre sendo 100% monitorado diante das suas decisões, das suas escolhas, com relação à sua ideia de valor, de princípio. Enfim, ao meu eu do futuro, uma conversa, né, com você. E hoje, dia 13/9, essa conversa você gostaria de ter consigo mesmo. E hoje eu tava ouvindo alguns vídeos do passado não tão distante, de 300 dias atrás, e como mudou, né? E como é interessante deixar esse registro para ver o quanto eu tô tentando projetar um futuro e o quanto eu estou de fato abdicando desse futuro. E é um paradoxo, né? Querer viver o momento presente e ficar pensando no futuro, né? Isso mostra a minha insignificância, da minha fragilidade, de buscar algo que nem eu mesmo sei o que é esse algo, dessa busca. Acho que eu vou fazer um vídeo de novo sobre a busca. E é isso. Obrigado. Quem veio até aqui, meu eu do futuro, em suas mãos há tanta responsabilidade. Então, é claro que nunca esqueça dessa palavra. Todo o gesto, todos os cálculos que nós fizemos juntos tinha, de certa forma, esse condutor, esse guia para essa busca de servir, né? E aquilo que você tem intenção de servir, existem infinitas variáveis que querem contribuir para sua servidão, né? Então, não é para essa vitória, eu nem considero uma vitória individual, porque essa vitória vai ser só quando existir um final, né? Que não há final. Então, que você mantenha a humildade diante da grandeza que virá em suas mãos e esteja enraizado na compaixão e na verdade. E é isso. Queria falar de outras coisas, mas tem coisa que, de certo, nem faz mais sentido falar.